Bom, retomando então a nossa última unidade, nós temos então a discussão entre espaço urbano e as relações sociais. Assim como fizemos na primeira unidade, o nosso diálogo teve um pressuposto inicial do entendimento do que seria cidade, aliás, do que seria espaço. E aí foi colocado para vocês que espaço é uma palavra muito vaga que pode ser aplicada a qualquer totalidade. O espaço geográfico é o que nos remete à indicação da disciplina, e a discussão por nós pleiteada dentro do contexto da formação de vocês também cabe para esse segundo momento de reflexão da última unidade. O que é a cidade? O que é o urbano? Interessante lembrar que quando falamos de cidade, estamos falando de uma espacialidade física. Eu tenho uma cidade com 20 mil habitantes, eu tenho uma cidade com 1 milhão de habitantes. Veja que são duas grandezas diferenciadas. A cidade de 1 milhão de habitantes, obviamente, tem uma população mais ampla, vai ter mais bairros, vai ter mais ruas, vai ter mais construções, vai ter mais transformações do espaço. Ou seja, vai ter a presença muito mais ampla do sistema de objetos e o sistema de ações, aquilo que marca a conceituação trazida por Santos, que a gente discutiu na primeira unidade. Se o espaço da cidade remete à ideia de sua abrangência física, o urbano seria a ideia de o conteúdo. Quando eu falo de urbano, eu estou falando na perspectiva cultural, particularmente. Eu estou falando das pessoas com seus traços, seus comportamentos, as suas ações, as suas formas de interações. Fazer a distinção entre espaço urbano e cidade nesse primeiro momento vai nos encaminhar para outras discussões que vão permitir a gente fazer leituras mais específicas de determinadas obras literárias que tomam como pano de fundo, portanto, as cidades. Quando você fala em cidade, ou até no próprio urbano, tem um autor da geografia, uma das referências, que ele coloca uma frase que eu considero assim, extremamente importante. O professor Roberto Lobato Corrêa, quando ele diz que a cidade, o espaço urbano, ele é fragmentado e articulado, reflexo e condicionante social. O espaço urbano, ele é fragmentado. Olhem para a cidade de vocês ou qualquer cidade que vocês conheçam ou que um dia irão conhecer. A cidade é dividida em bairros. Então você está num bairro, você vai se deslocar para outro. Ela também é articulada. Ela é reflexo e condicionante da sociedade. Espaço geográfico, lá da primeira unidade, a construção dentro de um recorte histórico feita pelo ser humano. Veja que a cidade, ela é o acúmulo desigual de tempos. Também ela é o acúmulo desigual de histórias humanas no seu processo de confecção. Nada mais notório pensar assim quando a gente olha para determinadas obras literárias, onde o pano de fundo é urbano, onde o pano de fundo é a cidade. Muito bem. As transformações econômicas que perpassaram as cidades ao longo da história humana, são elas os panos de fundo motivador para que as cidades ganhassem dimensões ímpares. Por exemplo, as transformações urbanas que chegam ao Brasil foram motivadas pelas transformações urbanas que começaram em Paris, na França. Então, lá, as primeiras ideias de ordenamento urbano, ruas limpas, sem problemática de mobilidade, pessoas vivendo de forma saudável, elas foram copiadas para o Brasil, mas não foram copiadas de uma forma correta. O Brasil, por ser um país periférico do sistema capitalista, os seus espaços urbanos não se ordenaram no mesmo processo, na mesma intensidade, à luz do que aconteceu na Europa, do que aconteceu em Paris. Portanto, essas transformações acumuladas sobre essas cidades vão dar motivos, vão instigar os autores a escreverem determinadas obras literárias para eles poderem trazer para a gente uma série de recados, como o caso do Cortiço de Aloysio de Azevedo, que eu falei para vocês, que tem como pano de fundo a pobreza urbana, materializado por meio de histórias narradas dentro de favelas. O caso de Palha de Arroz, que é o que nós vamos nos deter nas nossas discussões na plataforma, e outras demais que têm a cidade como pano de fundo. Então, a cidade enquanto organização social, permitida pela massa da sociedade, pelos seres humanos, ela se faz revelada para ser vivenciada, para ser apreendida por suas particularidades. Então, entrando na obra Palha de Arroz, vocês vão receber aí um material para ser reproduzido e vocês fazerem uma leitura, vocês vão perceber que
que o espaço geográfico nessa obra, ela é do início ao fim. Ela é uma obra literária que ela te instiga a continuar a leitura do começo ao fim. Tu vai ver que existe uma descrição constantemente, seja dos espaços abarcados pelos diversos sujeitos sociais, seja pelos próprios sujeitos com suas capacidades de ações específicas. E claro, vocês vão perceber como que existe uma construção constante de uma simultaneidade espacial e, obviamente, como os diálogos construídos, eles revelam a capacidade da leitura do lugar em que os sujeitos sociais presentes na obra, eles vão permitir o sentido do urbano. A cidade de Teresina, no início do século XX, em processo de transformação urbana, tinha um dos focos: retirar a pobreza urbana do centro, que enfeiava a cidade, e fazer com que essa população ficasse voltada para a periferia. Quem morasse no centro era sinônimo de riqueza. Como naquele momento, 1930, a cidade tinha muitas casas de palha no centro da cidade, aquilo enfeiava a cidade. Pessoas que vinham de fora não viam aquilo com bons olhos, à luz do que era Paris, do que era lá na França. Então, essa cidade passou por uma verdadeira, digamos, higienização, e essa é a grande lacuna de recado dada pelo autor. Uma série de queimadas, uma série de acontecimentos que permitiram um sofrimento social profundo em famílias pobres que reinavam em Teresina nesse momento. Então a obra Palha de Arroz, por mais ficcional que fosse, ela pegou um momento histórico, ela pegou uma particularidade histórica que aconteceu, que foram as queimadas, até hoje inclusive não tão elucidadas por historiadores, e que ele coloca então personagens fictícios dentro de um ambiente urbano que existiu, com particularidades específicas, para nos explicar e nos dar um recado para que a gente possa refletir que Piauí, que Teresina, que unidade urbana esteve em formação do início do século XX. Inclusive, ela é hoje, porque eis aí uma das capacidades da leitura da cidade e do urbano trazidos pelas obras literárias. É a gente fazer essas reflexões. Aquilo que o autor colocou lá sobre o início do século XX, será que se repete hoje? Será que determinadas mazelas, determinadas características, determinadas situações, determinadas ações que ele narrou de forma mesmo que ficcional, se repete de hoje? E nós, enquanto educadores, no processo de formação de opinião para os nossos alunos, no contexto da nossa disciplina de literatura e de língua portuguesa, como a gente pode motivar os nossos alunos a fazerem leitura do espaço geográfico tomando como referência as obras literárias? Então percebam que a discussão do espaço geográfico nas narrativas é extremamente importante, se faz extremamente crucial, porque, vamos repetir, não existe obra literária sem um pano de fundo de uma espacialidade geográfica. Por aqui eu me despeço e, claro, dando um recado para vocês. Quando começar esta disciplina, especificamente, que vai ser a última dentro do módulo do bloco 5 de vocês, que é do dia 12 até o dia 10, que vocês possam realmente se inteirar dos textos, que vocês possam realmente contribuir. Vai ser, inclusive, muito rico a possibilidade de vocês trazerem textos, discussões de fora, para a gente estar fazendo cruzamento de ideias com outros autores e outras capacidades de diálogo. E, claro, vamos manter contato nesse trajeto de tempo de um mês dessa disciplina e fazer com que realmente a capacidade crítica, o senso crítico do letrando que tem dentro de vocês possa ser ampliada. Então, até lá.